E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Aga Caolha. Estamos aqui dentro do estúdio e hoje vamos falar sobre um panfleto que foi distribuído em 1918, quer dizer, há 2 anos atrás, para a população da Suécia, através de um órgão, né, chamado MSB. Vamos falar sobre esse assunto porque eu achei que é muito interessante, tanto para preparadores, né, que já estão aí nesse caminho de se preparar, de se antecipar a problemas, como para as pessoas que estão iniciando, né? Então, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre esse assunto agora. Falei, esse panfleto, ele veio aí de uma situação, não vamos entrar aqui no detalhe dessa ação, né? Mas foi a primeira ação desde 1961 que a Suécia fez esse panfleto, porque eles estavam achando que algo vai acontecer. E para proteger a população, eles fizeram essas instruções para que as pessoas saibam o que fazer durante a crise. E uma das primeiras instruções, né, que ele passa nesse panfleto é a sua preparação de emergência, né? Ele explica aí o que é o município, o que o município faz, quais são as responsabilidades, mas ele passa também que a responsabilidade, né, a responsabilidade também é particular, depende de nós, né, tanto para a nossa sobrevivência, como a sobrevivência das pessoas ao nosso redor. E ele mostra como funciona, né, a estrutura social que é baseada nas pessoas. Aí ele coloca aí quais são, em caso de emergência, a ajuda será fornecida primeiro àqueles que mais precisam. E em caso de emergência, a ajuda será fornecida primeiro para aqueles que precisam. A maioria das pessoas devem estar preparadas para lidar por conta própria durante algum determinado período de tempo, né? Então, diz o seguinte: quanto mais preparado você estiver, maior a oportunidade você também terá de ajudar a si mesmo e aos outros. Olha só que bacana. Isso que é um senso de sociedade, né? E aí ele lista que o mais importante que você tem que ter é a água, a comida, o aquecimento ou um abrigo, e que você seja capaz de obter as informações das autoridades. E aí ele mais para frente ele mostra como proceder na montagem de algumas coisas. Então nós vamos comentar sobre isso. E aí finaliza aqui, né, que pense sobre quais os riscos que podem afetar você e a sua área local. E coloca esse último adendo aí, para que você tenha uma noção de que pense sobre quais riscos, né, podem afetar você. Você está perto de uma barragem, você está perto de um local que diz inundação, deslizamento, tem posto de combustível perto, tem fábricas de cunho perigoso ou não. Você tem que saber o que está acontecendo ao seu redor, né? E isso é muito bom, justamente para você ter uma resposta rápida, fazer, né, do que você vai fazer, e assim também ter um contra-ataque rápido. Continuando, aqui ele coloca, né, o que você faria se a sua vida cotidiana fosse virar de cabeça para baixo. Ele coloca vários assuntos, né, que uma emergência pode resultar na sociedade não está funcionando de maneira que acostumamos. O caixa eletrônico pode parar de funcionar, a água, a luz, telefone. E como que você vai atuar nessas situações? Tem muitos canais, até mesmo o meu canal, a gente sempre fala, prepare-se, sempre ande com um pouco de dinheiro no bolso, porque eventualidades acontecem. Sempre tem aí o seu carro abastecido, sempre verifique, coisa simples, verifique se o step, você calibrou o step. Eu já conheci casos que pneu furou e a pessoa foi colocar o pneu, fez todo aquele trabalho, na hora que abaixou o macaco, o pneu estava murcho, né? Perdeu tempo, estava num local muito perigoso, e ainda teve que tomar outras iniciativas, porque aquilo que poderia resolver o problema dele, ele não prestou atenção. Então sempre preste atenção naquilo
que pode eventualmente acontecer. Aqui ele fala que o que você faria, né, se o aquecimento parar de funcionar, como que você pode preparar e armazenar alimentos. As lojas podem ficar sem comidas e outros itens, dependendo da situação. Como que você faria, né, se o seu carro não estivesse com o tanque cheio? Você tem aí algum tipo de reservatório? Pode ter alguma coisa dentro da sua de algum lugar que você possa armazenar algumas coisas? É sempre bom e importante você pensar racionalmente, antecipar problemas, né? E ele finaliza aqui, né, ele coloca sempre um tópico importante: pense em como você e as pessoas em torno de você será capaz de lidar com uma situação em que os serviços normais da sociedade não estão funcionando como eles costumavam. Então sempre se adiante, sempre deixe um estoque pelo menos uma semana de alimento, sempre deixe o seu carro abastecido, coisas simples que vai, num primeiro momento, se houver uma situação extrema, onde tiver aquela muvuca, você não vai estar ali naquele primeiro momento, né? Você vai conseguir raciocinar melhor. Perfeito? Vamos lá, não acabou não, hein? Outra situação que ele coloca, e hoje enfrentamos aqui no nosso Brasil também, apesar que eu acredito no mundo inteiro, em que nós temos que tomar cuidado com as informações falsas. Nós temos que tomar extremamente cuidado com informações falsas. Qual é a fonte que você se alimenta, né? Qual é a fonte em que você vê as manchetes? Preste atenção, tem algumas emissoras, principalmente do Brasil, que são extremamente nocivas. Hoje eu busco informação através de alguns canais na internet e alguns canais de notícias, né, na mídia padrão, mas eu sempre tento ver duas ou três fontes dessas informações antes de tirar uma conclusão, né? Então é importante. Ele fala justamente sobre isso, né? Estados e organizações já estão utilizando informações enganosas a fim de tentar influenciar os nossos valores e como agimos. O objetivo pode ser o de reduzir a nossa resiliência e a força de vontade para nos defender. Lembrando, isso são coisas de guerra, não só de guerra, como de guerrilha, certo? Vemos aí, aqui mesmo no Brasil, hoje temos uma situação política que não é aquela que aqueles que perderam queriam. E vimos várias fake news e várias pessoas contra-argumentando sobre essas fake news. Então fique esperto, porque a melhor prevenção, né, contra informação falsa e propaganda é avaliar, conforme o próprio prefeito diz, avaliar criticamente a fonte. E aí coloca algumas perguntas. Esta informação é factual ou opinião? Qual é o objetivo de tais informações? Quem colocou isso? É a fonte confiável? Esta informação está disponível em outro lugar? Essa informação está disponível em outro lugar? Essa informação é nova ou velha? E por que essa informação está sendo disseminada nesse momento? E aí completa, né? Busca de informação é a melhor maneira de combater a propaganda e informações falsas. É ter feito a sua lição de casa. Não acredite em rumores. Usar mais de uma fonte confiável a fim de se ver se a informação é correta. Não espalhar rumores. Se a informação não parecer confiável, não transmiti-la. Olha só como que é fácil de você evitar dor de cabeça com informações falsas, né? Por que será que eles colocaram esse tipo de informação no panfleto? Deixe nos comentários a sua opinião. É importante para mim saber se vocês também estão gostando desse tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui no panfleto, no caso de um ataque terrorista, quais são o que nós devemos fazer, né? Aqui ele dá um exemplo, um resumo
bem simples de como você deve agir, né? Nós vamos acompanhar aqui. Ataques terroristas podem ser direcionados contra pessoas individuais ou grupos, contra o público em geral ou contra a sociedade vital. Funções tais como o fornecimento de energia elétrica ou o sistema de transporte. Embora existam muitas maneiras diferentes para realizar um ataque terrorista, existem algumas peças de aconselhamento que pode ser aplicável na maioria das situações. O ataque terrorista ele pode acontecer de várias formas. Pode ser um grupo, pode ser um grupo solitário, e ele pode atacar indivíduos, ele pode atacar grupos, né? Como que você pode agir diante dessa situação? Essas informações aqui são importantes para que você tenha aí uma noção como proceder. Quais são as instruções que ele passa? Ele diz o seguinte, que vá para um lugar seguro e evitar grandes grupos de pessoas. Chame a polícia no número 190 para informá-los se você ver alguma coisa importante. Avisar os que estão em perigo e ajudar aqueles que estão à procura de assistência. Coloque seu celular no modo silencioso e não ligue para alguém que pode estar na área de perigo. Vivemos tanto com tecnologia que esquecemos. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, é ligar o celular. Muitas vezes vão congestionar todas as linhas para saber se está todo mundo bem. Isso é normal. Só que diante de uma situação, né, se a pessoa naquele primeiro momento escapou de um ataque e está escondida ou está numa situação de espera, o telefone tocar vai mostrar onde ela está. E com certeza, se houver pessoas mal intencionadas nesse local, vai ser aí um chamariz para essas pessoas. Então é muito importante você analisar esse contexto e colocar, né, como um modo de procedimento, esperar alguns minutos antes de já pegar o telefone e ligar, né? Vamos continuar. O som do seu telefone tocando pode revelar a sua localização de alguém que está se escondendo. Não ligue para qualquer pessoa com seu celular, a menos que precise. Se a rede está sobrecarregada, pode ser difícil fazer uma chamada que seja vital. Atenda às solicitações da polícia, dos bombeiros e dos serviços de resgate e com as autoridades. Não compartilhar informações não confirmadas online ou de qualquer outro meio. E o nosso próximo tópico é que eu tô vendo que você não se inscreveu ainda no canal. Pô, ajude o canal aqui, ajuda o HK Ouro a crescer. Nós temos muitas ideias e quando eu falo nós, é porque tem outras pessoas me acompanhando nesse mesmo sonho. Fazer um canal grande e fazer coisas diferentes. Eu tenho certeza, muitas coisas eu acredito que eu ainda não vi aqui no YouTube. Por isso que eu tô pedindo o seu apoio, né? Estou pedindo que você se inscreva no canal. Estou pedindo que você puder ajudar no Apoia-se. Também vai fazer uma grande diferença. Falamos sobre militaria. Falamos sobre a conduta EDC, né? Da cultura EDC. Falamos sobre preparação, sobre sobrevivência. Falamos sobre vários assuntos, né? E que eu tenho certeza que você gosta desse assunto. E por isso eu sei que você vai se inscrever aqui no canal. E agora nós vamos para uma outra dica muito importante. E esse panfleto ele passa. Ele ensina aí como fazer as dicas de preparação que nós comumente chamamos de BOB ou BOB, né, ou Bug Out Bag. E é um assunto que eu não estava louco para colocar aqui no canal. Só que eu trabalho com fonte, né? Eu trabalho com base, né? E a base chegou. Esse panfleto ele justamente aí mostra de uma maneira mais simples como você levar, o que você vai levar de comida, o que você vai levar de água, né? O que você vai separar para fonte de calor, para comunicação, para vários itens. Só que isso nós vamos ver num próximo vídeo, para que esse vídeo aqui não fique muito longo, muito extenso, e a gente separe, e separando da parte teórica, que foi esse panfleto, né? Agora nós vamos colocar aí a parte prática, nós vamos realmente montar uma BOB, né? Uma Bug Out Bag, e seguindo aí esses conceitos que o próprio panfleto dá.
Beleza? Então aí nós vamos falar sobre comida, água, geração de calor, abrigo, comunicação, tudo isso, só que num outro vídeo. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar esse próximo vídeo. Então é isso, eu fico por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Águia Caolha, desligando.